Você está bem, irmãos? Está bem? Graças a Deus. Eu vinha meditando de ter recebido a escala, meditando sobre o que nós conversaríamos essa noite. Mas tem um assunto que eu creio que é a base da nossa vida cristã e tem se revelado. Vocês estão me enxergando atrás desse púlpito, apesar dele ser pequeno, transparente e tudo mais? Melhor ficar mais para cá, assim? Não, tá bom, mas vocês me enxergam, né? Amém. Eu ainda ousei vir sem salto. Mais para cá. Que atrapalha também, né? Amor, tá ouvindo, né? Domingo pega aí. Mas comecei a pensar sobre a importância do fundamento que fez a gente nascer de novo, aquilo que nos dá força para levantar todos os dias, que é a fé. Amém? Eu sei que você deve ter ouvido muitas vezes pregações falando sobre fé, mas deixa eu te falar uma coisa, nunca é demais. Amém? Nunca é demais. E eu vou dizer, irmãos, num momento como esse, num período como esse que nós estamos vivendo, se tem uma coisa, algo sobre o qual nós podemos apoiar e descansar, é a fé no Senhor Jesus, é a fé na palavra. Amém? É ela que nos sustenta, é ela que nos fortalece, é ela que nos revigora, é ela que nos lembra quem nós somos, o que Cristo fez por nós. É a fé que nos mantém de pé em tempos tão desafiadores como esses que nós estamos vivenciando. Olhando aqui para vocês, eu estou arriscando aí a dizer que ninguém aqui presenciou um momento como esse que nós estamos vivendo hoje em dia. A gente estudou sempre muitas coisas, a gente estudou história, a gente sempre achou muito legal estudar as coisas, mas vamos combinar, fazer parte dos eventos históricos não é lá algo tão divertido. Amém? Mas nós podemos passar por esse momento e gerarmos testemunhos gloriosos e rendermos muita glória a Deus, passando por esse tempo firmado na palavra. Amém? Passando por esse tempo alimentado, fortalecido na fé em Deus e na sua palavra. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje à noite. Indo para esses dias de carro com Camila, já cheguei, já estou ousada, fui até Anápolis. Com ela, sozinha eu não me arriscaria provavelmente, mas fui. E aí você sabe, 2 mulheres dentro de um carro pequeno. A gente, se estivesse num ambiente aberto, a gente ia fazer o quê? Falar, né? Imagina num carro pequeno, a gente fez o quê? Falou daqui até lá, de lá até aqui, novamente. O bom é que ser crente, você tem um monte de coisa para conversar. Tem sobre a vida, porque a gente também é normal, porque ninguém vive assim andando a 30 centímetros do chão, de tão espiritual assim, né? Tem nenhum robô, ciborgue. Então, nós somos mulheres normais, mas mulheres de Deus. E em dado momento a gente começou a conversar um pouquinho sobre isso. E eu compartilhei com Camila algo que vinha no meu coração bem forte. E eu penso que é o Senhor mesmo. Às vezes o Senhor trata comigo durante determinado período sobre um assunto e várias gavetas vão se abrindo naquela conversa nossa. E eu quero compartilhar contigo essa noite alguns aspectos desse bate-papo entre nós dois, eu e o Senhor, no caso. Amém? Deixa eu só achar meu... Achei. Nós estávamos em março, gente. Eu não sei qual é a área de trabalho de vocês, mas eu sou fonoaudióloga, trabalho, atendo normalmente. Vinha no consultório lá em Campina Grande ainda, trabalhando o ano passado inteiro. O consultório cresceu, tomou corpo. E aí veio o final do ano, e aí a gente ficou naquela coisa assim, né? Poxa, o pessoal, eu morava em Campina Grande, todo mundo faz o quê nas férias? Vai para João Pessoa, ninguém ficava em Campina Grande. Então passou lá dezembro, janeiro, e eu já sabia que era desse jeito, eu fiquei tranquila sobre aquilo. Um pouquinho de paciência, comecei a me programar para esse ano, fazer uma reserva para esse período não ficar justo, né? Aquele planejamento que é bênção, amém? Não é demoníaco, amém?
É uma bênção. E aí, passou esse final de ano, início de ano, aí as crianças voltaram, os cantores voltaram, e o consultório começou a andar. Eu acredito que o seu negócio, o seu trabalho também tenha começado a andar, e veio o quê? O carnaval. Aí dá uma freadinha de novo. A gente já sabe, todo ano acontece a mesma coisa, então a gente sabe que aqueles 4 dias ali vão passar, depois o pessoal volta mesmo a correr. E aí todo mundo espera, e no Brasil fala-se muito isso, que o ano começa depois do carnaval, né? O comércio sabe disso, e a gente estava nessa rotina aí. Aí ia passar o carnaval, graças a Deus. A minha meta lá em Campina Grande, meu 13º era o São João, que é em junho, o mês inteiro de festa, muito cantor fazendo muito show, consultório bem movimentado, graças a Deus. Aí veio o quê? Coronavírus. E deu aquela freada brusca que ninguém esperava. Ninguém esperava. E aí, a gente chegou hoje num momento, lá já em março, já são 5 meses nessa situação, e a gente se deparou com uma situação inusitada, um imprevisto ninguém previa, né? E a gente chegou a um ponto, irmãos, que a gente tem 2 opções: crer ou crer, porque a outra opção seria desesperar, né? Mas não adianta, o desespero não adianta. Eu não sei se você, por algum momento, deu aquela taquicardia. Meu Deus, e agora? O que vai ser? Quando eu parei no consultório naquele momento, parei o consultório, na verdade, eu acho que o último dia que eu atendi lá foi 18 de março. Eu fui para casa, 1 semana, tranquilo, 2 semanas, está tudo bem. Depois a gente tem tempo de retomar ainda para o São João. E não deu tempo. Não deu tempo nem se eu estivesse lá em Campina Grande. Mas agora aqui mesmo, aqui, nem tem, né, essa festa e tudo mais. E tudo bem. Quando eu parei, tive aquela sensação, assim, dei uma balançada. Meu Deus, o que é isso? Como vai ser? E eu parei e olhei para trás, para como estava antes. E eu não estava satisfeita com a situação que estava. Eu queria sair daquele lugar. Claro que eu não queria, eu preferia não ser através dessa pandemia. Mas o fato é, irmãos, para analisar na sua vida se antes da pandemia você estava no melhor lugar. Será que não tinham coisas que você queria desenvolver, coisas que você queria realizar? Será que não tem isso? Quando você para e analisa a sua situação pré-pandemia, era o melhor lugar que você já queria estar? Ou tinham coisas que você tinha no coração para desenvolver? Você tinha planos? E eu vou dizer para você, irmãos, essas coisas não precisam mudar. Amém? Não precisa. Os planos que nós fizemos não precisam estacionar, não gasta tempo engavetando. Amém? Mas também não fica parado, esperando para ver o que vai acontecer com a pandemia. Naquele momento, a gente começou a ter live, que não acabava mais. Manhã, tarde, noite, 3 por cada turno, era uma loucura lá em casa. E com criança, imagina, fazer silêncio para o Júnior conseguir fazer tanta live respondendo se é ou não é tribulação. Era o assunto do início da pandemia. E aí, Jesus, a gente, de repente, sim, acho que algumas pessoas, de repente, chegavam na janela para ver. Isso foi trombeta? Não, foi buzina, tá tranquilo. Mas o pânico tomou conta da população. Na internet, nos jornais, a gente não tinha nada que trouxesse esperança. Nada que trouxesse uma expectativa de estabilidade. Pelo contrário, ninguém sabia nada. Ninguém sabia afirmar nada sobre aquela situação e sobre o que aconteceria. Graças a Deus pela palavra, irmãos. Graças a Deus pelo Espírito, porque num momento como esse, a gente tem onde se segurar. O mundo pode até entrar em desespero, o mundo pode até balançar num ponto de perder mesmo o centro. Mas nós cristãos, se estamos balançados até agora,
ou se nos permitimos balançar num ponto de gerar desesperança, de gerar tanta insegurança, talvez a nossa fé estivesse na coisa errada. E eu não estou falando aqui hoje à noite para condenar ninguém, mas é para despertar, para nos despertar, a mim e a você também. Amém? O Senhor sabia de tudo isso que ia acontecer. Deus não foi pego de surpresa. Amém? E eu vou te falar uma coisa, na cruz do Calvário, Covid-19 também foi resolvido. Amém? Então, a fé, irmãos, é a segurança que nós temos de que vamos passar por qualquer tipo de tribulação. Mas vamos manter uma postura de quem sabe em quem tem crido. Amém? E aquele em quem nós temos crido é poderoso. Ele é poderoso. Não é um Deus fraquinho, não, irmãos. É o Deus todo-poderoso. Amém? Você lembra, se você olhar na história da Bíblia, você vai ver que muitas vezes o povo de Deus passou por situações muito difíceis. Mas Deus sempre se revelou como Deus todo-poderoso que livrou o seu povo daquela situação. Não é diferente agora. Amém? Não importa o tipo de relatório, o tipo de testemunho que você tenha em casa, do seu vizinho, não importa o que aconteceu, não importa o que os números na televisão dizem. A palavra de Deus é a verdade e é nela que nós precisamos estabelecer muito bem os nossos fundamentos, o nosso alicerce. Então, toda vez que nós vamos buscar a nossa fonte de informações, na televisão, no jornal, no Google, qualquer lugar que não seja a palavra de Deus, nós vamos balançar diante de algumas situações. E elas não precisam ser muito grandes, não, irmãos. Mas eu quero até falar sobre situações pequenas, porque diante de um quadro como esse que se apresenta, uma simples dor de cabeça faz a gente começar a pensar: eita, será? Mas rapaz, tá bom, você não passou por isso, mas eu passei. Eu vou te contar o meu testemunho essa semana mesmo. Tá? Me perdoe, eu já me arrependi, já me posicionei, amém? E estou pregando para mim também, tá certo? Mas, segunda-feira, foi segunda, né? Segunda-feira, estava em casa, normal, ia fazer tudo normal, de todo dia. Arrumar casa, fazer comida, aquela coisa toda. Mas, de repente, no início do dia, comecei a perceber minha bateria bem arriada. Começou a me dar eu não sei dizer, não era aquela sensação de desmaio. Um negócio me suspendeu, assim, na mente, sabe? Minha mente, de repente, parou. Ficou meio suspensa. É a única forma que eu sei descrever isso. E muita dor de cabeça, uma dor atrás dos olhos. Eu comecei a me sentir um pouco quente, peguei o termômetro, estava lá com um estado febril. O que eu fiz? Diga aí, eu crente, o que eu fiz? Fui pegar minha máscara. Correndo, fui colocar a máscara, porque vai que tem as crianças, tem Júnior, né? Misericórdia, irmãos. Não pode ser assim. Amém? Você sabe o que a sua Bíblia diz? Lá em Tiago, no capítulo 2, o versículo 14. Vamos abrir lá? Diz assim, a partir do versículo 14, eu vou pular alguns versículos aqui, tá bom? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz e aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, ela está morta. E aí vai falando, né? Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé, sem as obras, e com as obras te mostrarei a minha fé.
Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, os demônios também creem e tremem. E lá no finalzinho, deixa eu achar aqui o versículo. Versículo 25 diz assim: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Irmãos, aquilo que nós dizemos que cremos, aquilo que nós levantamos como bandeira, nós precisamos ter ações correspondentes. Amém? Talvez você já tenha ouvido essa frase: a fé tem ação correspondente. E aí, quando a gente ouve isso, a gente pensa que não. Se eu creio, eu preciso começar a declarar. Se eu creio em cura, eu vou começar a falar sobre cura. Se eu creio em segurança para minha casa, em preservação, eu vou começar a falar sobre isso. Se eu creio em amor, se eu acredito em andar em amor, eu vou começar a falar sobre isso. Mas você sabe, irmãos, que as obras, elas já revelam. Antes da gente pensar em fazer algo voluntariamente, sem a gente nem perceber, a gente já está revelando aquilo que a gente crê. Como uma atitude, como um reflexo. Entenda, eu creio em cura. Plenamente. Eu tenho muitos testemunhos para dizer para vocês sobre cura. Mas naquele momento, na segunda-feira, quando uns sintomas estranhos começaram a me rondar, eu agi, a minha obra naquele momento foi procurar uma máscara. Quando eu deveria ter na hora aberto a boca e falado: epa, não, você é ilegal, febre, você é ilegal no meu corpo, eu sou sarada. Eu vou dizer para vocês, irmãos, eu passei aquela segunda-feira inteira confessando a palavra. Graças a Deus, eu podia passar no Google pesquisando sintomas do coronavírus, várias coisas. Mas eu me neguei a fazer aquilo, porque eu identifiquei na hora. Quando eu peguei a máscara e coloquei, eu já comecei: eita, Virgínia não está no que deveria, né? Mas na mesma hora eu comecei a confessar a palavra. Mas, irmãos, você sabe que se eu tenho a fé como um estilo de vida, aquele sintoma, ele teria muito menos efeito sobre mim. Sabe? Eu não digo nem o efeito no corpo, talvez o efeito até na minha mente de me fazer ir buscar a máscara para me proteger. E é isso que eu quero que a gente pense hoje. A fé, isso que nós temos aprendido sobre fé, tem sido nosso estilo de vida? Ou é um recurso que a gente utiliza quando alguma circunstância se levanta? Porque se tem sido um recurso, nós estamos subutilizando a fé. Amém? O que é um estilo de vida? Quando você pensa sobre alguém que tem um estilo de vida fitness, a pessoa diariamente pratica atividade física, se alimenta bem. Estilo de vida tem relação com atitudes comportamentais no dia a dia, faz parte da sua rotina, são os seus hábitos diários. Uma pessoa que vive pela fé, que tem a fé como estilo de vida, a palavra sai da sua boca o tempo inteiro. Não é aquele crente chato, que recrimina todas as coisas, mas é aquele crente cheio da palavra, que quando alguém chega perto com uma dificuldade, ele prontamente parte com ousadia. Deixa eu orar sobre isso. Um crente que vive pela fé, que tem a fé como seu estilo de vida, a palavra sai dele, independente de circunstância que se levante. E eu lembro de um exemplo que aconteceu há uns anos, e Júnior que presenciou isso. Lá no ministério, em 2002, ele trabalhando no portal junto com o Manassés, e ele ouviu o Manassés no computador trabalhando e falando: Senhor, obrigado porque eu sou sarado. O Senhor enviou a sua palavra e me sarou. Várias confissões sobre cura. E Júnior perguntou para ele: ei, Maná, tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Ele falou: não, por quê? Não, porque eu estou ouvindo você confessar que é curado e tudo. Ele falou: Júnior, eu não vou esperar o sintoma se manifestar para eu declarar que eu sou curado. Nós precisamos nos cercar da palavra em tudo aquilo, irmãos. O Senhor providenciou tudo para nós. Tudo é nosso, a cura é nossa, a prosperidade é nossa, amém? A preservação é nossa, saúde financeira, saúde familiar, tudo é nosso. Amém? Então não espera uma circunstância se levantar, porque na hora que ela se levanta,
Se nós estamos com lacunas da meditação na palavra, de uma vida de oração, nesse momento a gente vai ter que resistir àquela situação. No pensamento, a gente vai ter que resistir, a gente vai ter que trabalhar para resistir. Amém? Quando é que a gente usa a fé como um recurso? Quando um sintoma se levantou e você diz, rapidinho eu lembrei, eu sou curado. Verdadeiramente ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. E está lá o sintoma dando na nossa cara, né? Dando na boca do estômago e a gente tentando correr atrás do prejuízo. Amém, que a gente tem o que confessar. Amém, que nós temos a palavra e ela vai nos socorrer nesse momento, mas não precisa ser assim. Amém? E eu quero fazer um convite a mim e a você nessa noite, para a gente se levantar com a convicção, com a certeza de quem nós somos em Deus. Amém? E como é que a gente vai ter certeza? Como é que essa convicção vai tomar conta de nós? Sabendo exatamente quem nós somos. Sabendo o que Cristo fez por mim e por você. E isso é através de uma vida diária de meditação na palavra, de confissão da palavra, uma vida de oração. Vai trazer muito maior convicção para nós de que nós somos curados. E o sintoma vai bater e não vai encontrar vez. Amém? Não vai encontrar ambiente, não vai poder fazer um ninho, não vai dar tempo. Porque tem palavra demais. A pressão chegou, vai sair palavra. Amém? E eu queria que você se levantasse nessa noite e começasse a lembrar de situações, de circunstâncias que talvez você esteja vivenciando na sua vida, na sua casa. Eu não sei o que é, irmãos. Mas lembra daquele momento, sabe quando uma pessoa malha muito? É curioso você pensar em homens e mulheres na academia. Você vai ver homens muito grandes em cima e com as pernas um pouco mais finas, e as mulheres com as pernas muito grossas e os braços mais finos. Geralmente é assim, né? Mas a gente precisa cobrir todas as áreas da nossa vida. Amém? Se vai crescer, cresce tudo. Amém. Amém? Vamos deixar a nossa vida toda guardada em Deus. Não é só financeiro, não é só saúde, é tudo. Não precisamos passar aperto em situação nenhuma, porque nós temos um escape, nós temos um socorro bem presente, nós temos a palavra, nós temos o Espírito, nós temos tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Amém? Abra sua boca, comece a declarar, queridos, aquilo que você tem necessidade, aquilo que você tem vivenciado de dificuldade, o que você ainda não vivenciou. Declara a palavra, chama vida nessas áreas. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém. Nós vamos levantar um clamor ao Senhor. Amém? Pedir para a música já se posicionar aqui, nós vamos adorar a Deus. Você foi abençoado com a palavra? Sabe, amados, a Bíblia é muito clara que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós olhamos para o passado, amados, quando nós vemos os testemunhos de homens e mulheres de Deus, eu gosto de pensar na vida de Abraão, né, que a Bíblia chama de o pai da fé, né, que nós, em Romanos, isso nós andamos nas pisaduras de Abraão. Sabe, amados, Abraão, ele escutou a voz de Deus e confiou. A fé é o combustível do crente, amados. A fé é conhecer a vontade de Deus e confiar que aquilo é mais verdade do que aquilo que está em volta de nós. Eu gosto muito do que o Diego diz, ele diz que o mundo espiritual é mais real do que esse mundo aqui. Sabe, o que é a fé, irmãos? É trazer esse mundo espiritual, o mundo de Deus, a essa realidade. Amém? A fé não nega os fatos, amados. A fé não nega que existe um vírus aí. Nós não somos doidos, nós não somos alucinados, que diz que não existe essa doença. Mas nós cremos que a palavra de Deus, que nós já somos sarados. A fé não nega, irmãos, que podem existir dificuldades financeiras nas nossas vidas. Mas a fé diz que a palavra diz que em tudo nós somos mais do que supridos. Amém, irmãos? A fé é trazer a verdade de Deus acima da verdade natural. Então nós precisamos, amados, levar uma vida de oração, levar uma vida de conhecer a palavra de Deus. Eu gosto de dar esse exemplo, irmãos. Muitas vezes eu e Camila do trabalho, estamos em lugares diferentes, e Camila fala assim para mim: amor, você pode providenciar o almoço? Eu falo, posso. Amados, daquele momento em diante, a Camila não pensa mais no almoço. Por quê? Porque eu falei para ela que eu ia providenciar, e ela sabe que ela vai chegar em casa e o almoço vai estar lá. Nós temos que ser assim com Deus, irmãos. Mas por que ela é assim comigo? Porque nós nos relacionamos todo dia, porque ela conhece meu caráter, e ela sabe que eu não vou voltar atrás da minha palavra.
Irmão, se eu sou fiel na minha palavra, imagina Deus, irmãos. Se eu sou reto no meu caráter, imagina Deus, irmãos. É isso que a Bíblia tem que ser. Por isso que é tão necessário, irmãos, nós temos uma vida de adoração a Deus, ter uma vida de comunhão com Deus, ter uma vida de entrega a Deus. Porque isso faz com que nós conheçamos o caráter dele. Isso faz com que nós conheçamos a palavra dele. E se a palavra dele for uma verdade nas nossas vidas, irmãos, não importa o que vai estar acontecendo, você vai dizer, o meu pai falou, o meu pai não mente, o meu pai não muda, e se ele falou, aquilo vai acontecer. Você pode levantar um clamor ao Senhor? Pai, muito obrigado, Pai. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Pai, muito obrigado porque o Senhor, Pai, diz que o justo viverá da fé. Pai, muito obrigado porque a tua palavra também nos ensina que o Senhor repartiu conosco uma medida de fé. Pai, nós não temos começado do zero. Pai, nós não estamos sem nada, nós já temos uma medida de fé que o Senhor mesmo nos deu. Eu te agradeço, Senhor Jesus, que essa fé nos faz buscar ao Senhor, nos faz nos relacionar com o Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos ensinou, Pai, que onde 2 ou mais estivessem presentes, o Senhor estaria ali em seu nome. Pai, eu te agradeço, porque nós somos mais de 2, nós sabemos que o Senhor está presente. Pai, eu te agradeço, porque nós podemos, Pai, levantar a nossa voz, te chamar de Pai, o Senhor nos está ouvindo. Pai, a fé é esse combustível que nos conecta ao Senhor, Pai. A fé é esse combustível que nos traz, Pai, a essa realidade espiritual. Pai, muito obrigado por essa igreja. Pai, nós não seremos apenas conhecidos como o povo da palavra, da fé, mas nós seremos conhecidos como o povo que anda em fé. Pai, eu te agradeço, Pai, por uma medida de fé aumentando em nossas vidas, crescendo verdadeiramente, Deus. Pai, muito obrigado, Deus. Pai, não será apenas ministrações que falam de fé. Pai, a fé não será uma teoria na nossa mente, não será um bom estudo na nossa mente, não será um conceito em nossa boca, mas será algo real no nosso coração. Pai, a tua palavra diz que a fé vem por ouvir e ouvir a tua palavra. Pai, eu entendo que quanto mais eu conheço a tua palavra, mais aumenta a minha fé. Senhor, muito obrigado, Pai, porque essa igreja vai ser uma igreja que rompe em fé. Pai, nesse lugar pessoas irão orar por cura e cura irá se manifestar. Pai, pessoas irão orar por casamento e casamentos serão restaurados. Muito obrigado, Pai, porque nós somos um povo da fé. Muito obrigado, Pai, porque nós não temos medo das circunstâncias. Pai, muito obrigado, porque o Senhor encontra aqui um povo justo, pronto a avançar. Pai, nós iremos dizer como Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, ainda, Senhor Deus, que não há malhada no campo, e todavia, Pai, eu me alegrarei na sua palavra, porque, Pai, eu me alegro no seu caráter, eu me alegro em quem o Senhor é, não nas circunstâncias. Pai, quem tu és, me diz quem a tua palavra é. Pai, eu sei que isso me faz andar de fé em fé, Pai. Oh, Senhor, muito obrigado, Pai, porque as tuas realidades, Pai, o teu bom propósito vai ser cumprido em nossas vidas pela fé, Senhor. Muito obrigado, porque os teus planos para essa igreja em Goiânia vão ser revelados, Pai. E principalmente, Pai, os teus planos para cada uma das pessoas que serve, Pai, que tem entrado por essa porta, Pai, que tem crido no Senhor, que tem conhecido ao Senhor, Pai, vai ser revelado. Muito obrigado, Pai, porque nós vivemos dias onde a sua glória vai se manifestar de uma forma mais intensa. Pai, muitos empregados, e nós temos visto, Pai, as dificuldades se levantando no mundo, mas é um campo branco para uma grande colheita do Senhor. Eu te agradeço, Senhor Deus. Pai, eu te agradeço por te conhecer em fé. Oh, aleluia. Oh, Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Pai, porque quando saímos por essa porta, isso não vai ser apenas um conceito em nossa mente. Pai, muito obrigado por esse povo sendo despertado. Pai, um desejo ardente, verdadeiro, Senhor, de te conhecer. Pai, um desejo ardente e verdadeiro de se relacionar com o Senhor. Pai, um desejo ardente e verdadeiro de conhecer quem Tu és, Pai. De conhecer quem Tu és. Pai, de conhecer a Tua palavra. Pai, de confiar no Seu caráter. Pai, muito obrigado, Deus. Pai, muito obrigado por momentos de intimidade com o Senhor. Pai, eu declaro sobre essa igreja uma intimidade verdadeira com o Senhor. Uma intimidade daquela de fechar a porta do quarto e entrar, Pai. Pai, de conhecer o Senhor no secreto. De conhecer o Teu coração. Pai, de conhecer o Teu coração.
e o Senhor ser revelado a nós. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor está no nosso DNA. Pai, o Senhor está mais real, Pai, do que essas cadeiras que podemos ver, que podemos sentar, do que essa música em nossos ouvidos, Pai. O Senhor é real dentro de nós, Pai. Oh, aleluia, Pai. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor Deus, por essa noite. Pai, eu te agradeço por essas palavras. Eu te agradeço pelo teu Santo Espírito, Pai. Pelo teu Santo Espírito. Pai, nos conduzindo. Pai, muito obrigado, Pai, porque nós seremos conhecidos uma igreja que anda em fé. Que anda em fé. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Matos, eu tô vendo a camiseta desse irmão aí. Como é teu nome, irmão? Tô vendo a camiseta dele. Ele tá com uma camiseta que tem uma Bíblia, tem uma cruz e uma oração, e está dizendo: está no meu DNA. Amados, eu estou vendo essa camiseta e Deus tem falado comigo. É assim que eu quero estar com o meu povo, irmãos. Envolvido com o nosso DNA. Sabe, amados, o nosso DNA diz quem nós somos. Nosso DNA, irmãos, diz que meu cabelo é assim, que meu olho é claro, que eu tenho que ter essa alta altura, que a minha pele é assim. É isso que meu DNA diz. É isso que quando se estuda um DNA, é isso que fala de nós. Sabe, eu estou vendo ali, Jesus está falando: é isso que eu quero que falem de vocês. Aí está meu filho, aí está um povo que anda de fé, aí está um povo que fala minha palavra na diversidade. Eu quero definir quem vocês são. Eu quero que vocês sejam definidos pela minha palavra. É isso que Deus quer desse povo, irmão. Você pode adorar a Deus um pouco? Orar a música. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, Pai. Oh, aleluia, Pai. Você pode levantar suas mãos, você pode clamar ao Senhor, você pode adorar a Deus por um instante. Você morreu por mim naquela cruz. Tua vergonha foi em meu favor. E hoje eu descobri que eu posso desfrutar do teu amor. O teu amor levou-me além, aonde eu não podia chegar. Levou-me além. Levou-me além. E hoje eu posso ver e entender o teu amor. O teu amor levou-me além, aonde eu não podia chegar. Levou-me além. Levou-me além. E hoje eu posso ver e entender o teu amor. O teu amor. O teu amor me levou além. 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 Aonde eu não podia chegar, levou-me além. Levou-me além.
eu posso ver e entender o teu amor, o teu amor. Sabe, amados? Aleluia. Sabe? Amados, a fé é o combustível que nos guia mesmo. Deus escolheu, irmãos, ser dessa forma. Deus, ele podia simplesmente, irmãos, pegar um megafone do céu e dizer: eu vou fazer isso. Ele não quis fazer dessa forma, ele não quis aparecer para todo mundo na terra. Ele quis que a fé fosse a forma de se relacionar com ele. Foi a escolha de Deus, irmãos. Sabe? Mas nós não podemos, irmãos, esperar chegar a uma situação adversa, ou chegar a um coronavírus, ou uma doença, ou mesmo as situações estarem favoráveis para a gente começar a conhecer a Deus. Sabe, eu dou esse exemplo pessoal. Meus pais se divorciaram, eu era muito pequeno, então eu não convivi com meu pai. Eu convivi com meu pai depois de velho, meu pai saiu cedo de casa. E eu lembro quando eu ia visitar meu pai, às vezes eu cheguei a ficar 5, 6 anos sem ter contato físico com meu pai. E quando eu fui a primeira vez visitar meu pai na casa dele, eu entrava assim, meio com vergonha de abrir a geladeira, meio com vergonha de deitar no sofá, porque eu não estava me sentindo em casa. Era meu pai, mas eu não tinha intimidade com ele, eu não me relacionava com ele, eu não conhecia ele bem. Eu não sabia se eu podia fazer aquelas coisas, se ele ia ficar bravo, se ele não ia. E depois a gente começou a conviver mais intimamente e depois começou a ser tranquilo. Eu comecei a dormir no sofá, comecei a comer as coisas da geladeira que ele tinha. Mas por que isso começou a acontecer, irmãos? Porque nós começamos a nos relacionar, eu comecei a conhecê-lo, então ficou muito mais fácil me aproximar dele. Talvez a gente fique esperando alguém vir falar conosco, um grande movimento de Deus se materializar, a gente ter a visão de um anjo, para a gente começar a conhecer a Deus. Não, irmãos, Jesus ele deu uma regra simples em Mateus 6, você entra no seu quarto, você fecha a sua porta, e você começa a chamar ele de pai. Talvez nos primeiros dias, irmãos, não acontece nada, você vai falar, e aí você vai depois de novo e você vai falar, e aí você vai de novo e você vai falar. Mas tem um dia, irmãos, talvez você não esteja percebendo nada, mas alguém vai virar e vai falar assim: meu filho está doente. Você vai falar: traz ele aqui que eu vou orar, e essa criança vai ser curada. Tem um dia que uma notícia ruim vai chegar na sua família, e você vai falar: ei gente, não se desespera não, eu sei que eu tenho crido. E vai chegar talvez um dia, irmãos, que nós seremos como o apóstolo Paulo, que no meio da tempestade, tudo arrebentando, ele fala: ei gente, fica tranquilo, o Deus a quem eu pertenço me falou nessa noite que ninguém vai morrer, pode todo mundo ficar tranquilo. É esse nível que Deus espera de nós, irmãos, de uma confiança tal nele que não importa o que aconteça, nós sabemos o Deus que nós temos crido. Amém? Aleluia. Você recebeu uma boa coisa essa noite, irmãos? Uma boa palavra?